Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Alves e que tal colocar ícones personalizados na sua aplicação, né? No seu aplicativo aí dentro do Power Apps. Então, quer aprender a fazer isso? Vem comigo que nós vamos aprender agora. Bom, pessoal, então eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente pode fazer esses ícones personalizados de uma forma que você pode reutilizar depois e fica aí bem simples para você poder personalizar o seu aplicativo, tá? Então nós vamos utilizar aqui para fazer isso o componentes, tá? Então nós vamos aqui na parte de componentes. Eu já tenho aqui criado o meu componente de ícone, porém vou criar do zero com vocês, tá bom? Então vou colocar aqui, ó, novo componente. Ele abriu para mim aqui o componente 1. Vou já dar 2 cliques nele, vou editar para ícone. Vou colocar aqui como ícone novo, só para fazer junto com vocês, tá bom? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é definir o tamanho que eu quero o meu ícone, tá? Assim como eu defini aqui, ó, que eu tenho um tamanho de 150 por 150, tá bom? Então eu vou definir o mesmo tamanho, lembrando que a gente vai fazer isso de uma forma que você consegue depois alterar o tamanho caso necessário, tá? Então já vou pegar minha tela aqui, vou vir aqui na opção de largura e vou definir ele para 150 e na minha opção de altura, opa, não pegou zero, e na minha opção de altura também 150. Inicialmente eu vou colocar ele numa cor escura, tá? Para ficar fácil a visualização. Depois a gente vai remover a cor de fundo dele. Então vou vir aqui, opa, acabei clicando, ele foi lá para outra tela, voltei aqui em componentes. Então vou clicar aqui no ícone e vou selecionar o preenchimento. Vou colocar uma cor preta aqui só para ele ficar bem visível. E dentro disso aqui eu vou inserir um container. Então, para quem está aí com o modo moderno já habilitado, nós vamos vir aqui em clássico. E aqui em clássico eu vou digitar cont, que ele já vai aparecer para mim as 3 opções de container. E aqui eu quero, pessoal, se atentem aí que é a opção somente container, tá? Então vou colocar a opção somente container. Já vou vir aqui na opção de raio de borda e vou zerar o raio de borda. E aqui na opção de sombra projetada, eu vou deixar como none, que é para retirar a sombra projetada. Bom, agora que nós temos o nosso container, já vou renomear ele aqui como ctn ícone. E o nosso container, eu quero que ele tenha o mesmo tamanho da nossa tela. Então nós vamos começar a trabalhar ali na questão de altura, largura, para deixar ele no mesmo tamanho, tá? Já vou puxar ele aqui para o cantinho. Garantir aqui que o meu X e o meu Y esteja zero. E na largura, vou clicar aqui, ó, no nome largura, ele vai abrir para mim aqui, ó, width. E aqui na largura eu vou colocar que eu quero que ele tenha a largura do parent, né? Poderia usar aqui como ícone novo, tá, pessoal? Ó, vou usar o parent. O que é o parent para quem não sabe? O parent é como se eu falasse para ele, pega o seu pai, usa a referência do pai. E quem que é o pai? É o ícone novo, porque ele está dentro aqui do ícone novo, tá? Então eu quero que ele pegue o parent.width, ou seja, a largura do componente pai. E a altura, a mesma coisa. Então, parent.height, que é a altura dele. Legal? Até aí tranquilo, né? Então agora nós já temos o nosso container pronto aqui, ó, já bonitinho. Se eu vier aqui no ícone novo e aumentar a largura aqui, por exemplo, para 300, opa, acabou indo muito, para 300 e a altura também para 300, o meu container automaticamente, ó, já acompanhou a largura e a altura do pai, tá vendo? Então por isso que a gente faz este código, tá? Para que ele possa acompanhar a largura do componente pai.
Dentro desse componente, eu vou vir aqui em inserir, dentro do nosso container, tá? Certifique-se que está dentro do container. E vou colocar aqui um círculo. Certo? Já temos um círculo. Vou trazer ele aqui também na posição X, para deixar ele zerado na posição X. Eu vou fazer até a fórmula aqui, tá? Para que ele fique dinâmico. Então aqui no X do nosso círculo, eu vou colocar a seguinte fórmula, né, para ele. Eu quero que você pegue o parent.width, tá? Não é o ponto X, ele já mostrou ali, mas não é o ponto X. Ponto width, ou seja, pega a largura dele menos o seu tamanho. Ou seja, quando eu quero referenciar o meu próprio componente, né, o componente onde eu estou trabalhando, eu uso self. Então, self.width, eu já tenho ele aqui, só que eu quero que ele faça depois disso, então vou colocar um parênteses, porque eu quero que ele faça isso aqui primeiro, divida por 2. E aí ele centraliza, olha que bacana. Então ele está exatamente no centro. A mesma coisa eu vou fazer para o Y, só que no Y eu poderia até deixar aqui o parent, tá? Mas não vou deixar o parent width. Eu vou colocar aqui para ele pegar a altura do pai. Então, como eu estou trabalhando no Y, né, que é na vertical, então eu quero que ele pegue a altura, tá bom? Ó, então feito isso, ele está centralizado, utilizando aqui a altura, a largura para o X e para o Y do pai. Na largura dele, eu vou pedir para ele pegar a largura do pai, novamente, só que eu quero que ele retire 15, tá? Então eu quero que ele não fique totalmente ali na borda. Poderia deixar, tá, pessoal? Fica a critério de vocês também. Mas eu gosto de tirar ele um pouquinho ali para não deixar ele muito colado, tá? E na altura dele a mesma coisa. Então, pega a altura do pai e retira 15. Olha que bacana. Bem legal, né? Agora, o que eu vou fazer com esse círculo? Eu vou vir aqui na cor de fundo dele. Então, nós temos aqui a propriedade cor. E vou deixar como transparente. Eu não quero que ele tenha cor de fundo. Porém, eu quero que ele tenha uma borda, ó. Então, aqui na propriedade de borda, de 2 na cor branca. Então, eu quero ter essa borda na cor branca. E assim a gente já começa a modelar o nosso ícone personalizado. Não parece ainda, pessoal, mas vai ficar bem bacana, tá? Então agora aqui dentro do nosso próprio container, eu vou inserir uma imagem. E aí vem a parte bacana, tá? Então vou inserir aqui uma imagem. E agora a gente vai trabalhar aqui na altura, largura, x e y da nossa imagem. Então aqui, primeira coisa, no x da nossa imagem, eu vou fazer para que ele pegue o parent.width, né? Mesmo processo que a gente fez lá atrás, menos o self.width também, ou seja, a própria largura dele, dividido por 2. E aí ele já trouxe aqui, só que ele não trouxe ainda centralizado da forma que eu preciso, porque nós temos ainda que ajustar ele um pouco mais, tá? No Y dele, eu vou fazer aqui o Circle 2, ou seja, pegue a referência do Circle 2, ponto Y. Então eu quero que ele tenha a mesma altura ali, o mesmo parâmetro de Y do que o nosso Circle 2, tá bom? Na largura, eu quero o Circle 2 também, ponto width, menos 30. Então eu vou tirar um pouquinho aqui para ele ficar um pouco menor, ó. Tá vendo que ele ficou beirando as bordas aqui do nosso círculo. E na altura dele aqui, no width, a gente vai fazer a mesma coisa, mudando aqui para a altura do nosso círculo. Legal? Então eu deixei ele um pouco mais para cima, tá? Ele ficou um pouco mais para cima, ó.
Se eu for comparar aqui com o meu, deixa eu comparar aqui com o que eu já fiz, ó. Deixa eu colocar um fundo escuro para a gente poder visualizar. Ó, eu tenho aqui a imagem e a imagem ela também fica um pouco acima, tá vendo? Então, por que eu faço isso? Para que a nossa imagem esteja centralizado nessa parte, porque aqui embaixo nós vamos colocar um rótulo de texto que é o nosso próximo componente. Então, vou inserir aqui também um rótulo de texto, vou deixar ele inicialmente na cor branca, tá? Só para que nós possamos visualizar o que está escrito aqui, ó. E o que eu vou trabalhar nele é a questão da largura. Então, na largura dele, deixa eu só subir mais aqui para vocês conseguirem visualizar, ó. Na largura dele, eu vou colocar o parent.width, que é a largura do pai. Então, nós já temos ele naquela largura. Vou colocar o tamanho da fonte aqui para 14. É um tamanho bom aí para quem está no mobile. E vou centralizá-lo, tá? Então, nós já temos ele aqui centralizado. Primeiramente, eu vou aqui na altura dele, vou colocar aqui uma altura que eu acredito que vai ficar bacana, 42. E aqui no Y dele, novamente, eu vou fazer o Circle 2, ponto a altura dele, menos self, ponto a altura da nossa própria label, menos 30. Então, eu vou deixar ele aqui um pouco para cima. Eu acho que ele ficou muito para cima, tá, pessoal? Acho que o menos 30 aqui não vai ter nem necessidade, tá? A gente pode deixar sem o menos 30 para ele ficar aqui embaixo. Caso vocês sintam necessidade, né, de ajustar, o importante é que vocês entendam que essas propriedades geram um cálculo, né? Ela gera aqui um valor, que vocês podem reparar aqui, ó, que ele gerou 42. Então ele vai gerar um valor. Se eu pego a altura do meu círculo menos a própria altura da minha label, ele acaba gerando isso aqui. Inclusive, se eu mexer na altura aqui, ó, da minha label, como ele utiliza a altura como referência, ó, ele vai alterar. Se eu colocar como 20, ó, ele vai alterar até o Y, tá? Então acho que até aqui 40, acho que fica bacana. Se necessário, a gente altera aí um pouco mais, um pouco menos, tá? Pessoal, o que eu vou fazer agora, antes de iniciarmos o próximo passo, que é a criação do botão, eu vou vir aqui na minha imagem e vou fazer na verdade eu vou vir aqui no ícone novo, tá? E vou fazer alguns incrementos aqui de propriedades personalizadas. Então eu quero ter algumas propriedades. Vou clicar em nova propriedade personalizada. E aqui eu vou colocar que é a nossa imagem. Então eu vou receber um texto, vocês vão entender já já o porquê, e eu quero que se chamem imagem, tá? Poderia até dar uma descrição aqui, caso vocês queiram, mas não tem necessidade, tá? Não é obrigatório. Ele já vem com uma descrição pré-pronta aqui, apesar de ser sim, né, na verdade obrigatório, mas ele já vem com uma descrição pré-pronta. Então vou criar a imagem. Repare que ele criou aqui a imagem, ó. Já temos a imagem aqui. Vou criar mais uma propriedade que vai ser o nosso texto. Então vou colocar aqui como texto. Mesma coisa, vou criar. E eu quero mais uma propriedade que vai ser uma cor. Então vou vir aqui, vou colocar como cor botão. Então ele vai criar para mim aqui também essa cor do botão. Então nós temos agora 3 propriedades criadas dentro do nosso ícone novo. E agora vamos iniciar a parte interessante. Pessoal, tem um site que chama icongr.one, que ele tem inúmeros ícones, tá? Então vou colocar aqui na página inicial, ó, anotem aí icongr.one, e ele tem aqui muitos ícones bacanas, tá? E aí vocês podem clicar nele aqui para visualizar os ícones que tem dentro de cada um deles. Legal, né? Ó, temos ícones coloridos. Nós temos aqui em cima, ó,
várias outras propriedades de ícones. Eu vou pegar essa daqui. E aqui você vai poder selecionar qual ícone você quer utilizar. Eu vou pegar, por exemplo, ó, esse do e-book. Eu consigo aqui alterar o tamanho dele, ó, deixar pequenininho ou aumentar o tamanho. Isso aqui a gente vai acabar não utilizando, tá? Mas eu posso também alterar a cor dele. Então eu posso colocar aqui uma outra cor qualquer nele, que ele vai alterar aquela cor que a gente selecionar aqui, tá bom? Não vou também utilizar isso aqui, o que eu quero aqui é este link. Então eu vou copiar o link, vou voltar aqui na nossa imagem, clico nela e venho aqui, ó, na onde está imagem nenhum, eu vou dar um clique e ele veio para a nossa propriedade image. E aqui na propriedade image eu vou colocar aspas, colar aquele link e aspas novamente. Daniel, não aconteceu nada. Pessoal, na verdade aconteceu, tá? É que o nosso fundo é preto. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou substituir esse current color, ó, pela propriedade FFFFFF, que é o nosso branco. E olha que legal. Ele já apareceu o ícone ali. Aqui nós temos o size, né, que é o size seria o tamanho, só que aqui ele não faz muita diferença. Então, por mais que eu coloque aqui, ó, e altere, ele não vai fazer ali muita diferença, tá? Então, o que eu vou trabalhar aqui agora dentro do nosso ícone? Eu vou ajustar ele num tamanho legal, trabalhando o preenchimento. E esse preenchimento aqui, eu posso colocar, por exemplo, 20 no superior, 20 no inferior, 20 na esquerda e 20 na direita. E agora nós temos o ícone centralizado dentro do nosso círculo. Olha que bacana. Legal, né? Então quer dizer que se eu vier aqui agora e pegar esse bug e substituir por esse link, ele vai virar o bug. Vamos ver, ó. Não vou substituir a parte da cor, tá, pessoal? Eu vou trazer até aqui, ó, até esse e-comercial, vou colar e vou remover o e-comercial para frente aqui do bug. E olha que legal. Bacana. Agora vem a parte no qual nós vamos mudar a cor quando clicar para que a gente deixe ele dinâmico ali, bonito, né? Então eu vou inserir dentro do nosso CTN ícone um botão. E lembrando, pessoal, botão clássico, tá? Porque no moderno nós também temos aqui o botão. O que eu quero utilizar é o clássico, porque é onde eu consigo modelar ele, trabalhar algumas propriedades dele que nós vamos precisar, tá? Então vou vir aqui em botão. E aqui no botão nós vamos trabalhar também algumas propriedades, como por exemplo a X, a Y. Então vou começar pela X. Ele vai ser o nosso parent.width, a largura do nosso pai, menos a própria largura do botão. Então self.width. E aqui eu vou dividir por 2. Então vou colocar um parênteses antes aqui também, porque eu quero que ele faça primeiro este, para depois esse. Vou copiar e vou aqui na nossa altura. E vou substituir esta propriedade de largura pela altura. Certo? Então nós já temos o X dele preparado. A mesma coisa eu vou fazer no... nós já temos aqui, na verdade, o X e o Y, né? E agora eu vou aqui na largura. A largura, eu quero que ele tenha o nosso parent width menos 15. Mesma coisa do círculo, tá, pessoal? Exatamente a mesma coisa. E na altura, parent.width menos 15. E agora ele ficou na mesma altura. E olha que bacana. Se nós viermos aqui nas propriedades dele e procurar aqui por radius, nós temos algumas propriedades que nós podemos alterar e fica bem bacana. Então eu vou aqui na propriedade radius dele, eu vou falar que eu quero que ele pegue a própria largura e divida por 2. Olha o que aconteceu aqui na parte de baixo dele, porque eu estou
no radius bottom left, né, que é a esquerda. Então, na borda esquerda inferior. Vou copiar isso aqui, vou fazer a mesma coisa do outro lado, a mesma coisa na parte superior e a mesma coisa do outro lado. Olha que legal, nós temos agora um botão exatamente redondo. Se eu clico, ó, é exatamente um botão, tá, pessoal? O que eu vou fazer nesse botão agora é vir aqui no nome dele, no texto. Já vou remover o texto botão. Vou vir aqui na parte de cor deste botão e vou colocar o fundo como transparente. Aqui também, na borda dele, ó, ele está com uma borda, eu vou retirar aqui, então eu posso simplesmente vir aqui no tracejado e colocar nenhum. E vou tirar também algumas propriedades, ó, que é como a propriedade, por exemplo, de quando você passa o mouse e de quando você clica. Então eu quero ele 100% transparente, tá? Então deixa eu só passar minha câmera para o outro lado. Aqui na propriedade, quando pressionado, eu quero que ele fique transparente, então vou remover esse código. Na propriedade também de fundo, vou remover. Então vou removendo aqui, ó, todas as partes de cor, ó. Focalizar também transparente. Ó. Prontinho. Removi aqui ao focalizar e quando pressionado. Então, se eu seguro o Alt aqui agora, ó, eu consigo clicar nele sem com que ele altere ali as cores no clique, enfim, né? E assim também quando eu aproximo o mouse. Daniel, mas por que a gente fez isso de tirar toda a cor? Qual que é o intuito disso? O intuito, pessoal, é que o nosso círculo mude de cor conforme a gente clique no botão. Como que eu faço isso? Vou vir aqui no nosso círculo, vou vir na propriedade de fio dele, tá? Na propriedade de cor dele, ó. Ele veio aqui para a propriedade fio. E aqui eu vou colocar o seguinte. Se o nosso botão, como que chama o nosso botão aqui? Botão 2. Então, se o bottom 2, ponto. E aí nós temos, deixa eu ver se eu escrevi bottom, né? Bottom 2, ponto. Ele tem uma propriedade aqui, ó, que chama pressed, que é quando ele é pressionado. Então, se ele for pressionado, eu quero a color, ponto, vou colocar aqui um green, só para teste, tá, pessoal? Se não, eu quero color, ponto, transparente. Então, eu quero que ele fique transparente caso ele não seja pressionado. E agora, se eu pressionar o botão, olha o que acontece. Bacana, né? Olha que legal. O que eu posso fazer aqui agora também é a mesma coisa na nossa borda. Só que isso aqui eu quero deixar dinâmico. Então, como que eu vou fazer para isso aqui ficar dinâmico? Eu vou falar para ele que se o botão for pressionado, eu quero que ele pegue o nosso ícone novo. Então, não vai ser o color green, vai ser o nosso ícone novo. Ponto, cor do botão. Que foi aquela propriedade que nós criamos lá atrás. Então, ele vai pegar o nosso ícone novo, ponto, cor do botão. Ele fala aqui que ele espera um valor de cor, né? Ele está dando um errinho aqui, deixa eu só ver se eu coloquei lá como cor mesmo. Deixa eu clicar aqui no nosso ícone novo. Eu coloquei como texto, tá, pessoal? Então, nós vamos voltar nele aqui, ó. Vou clicar aqui em texto e vou alterar ele, alterem o de vocês, de texto, ó, tipo de dados texto, para cor. Ele vai alterar aqui para nós, ó, alterado, bacana. E agora sim, ele já não nos dá aquele errinho que ele estava dando na cor. Então a cor dele agora ficou dinâmica. Se eu inserir uma cor lá no nosso ícone novo.cor aqui, ele vai assumir essa cor. Por enquanto não tem nenhuma cor, então se eu clico, nada vai acontecer. Tá? No nosso texto,
nós vamos fazer a mesma coisa. Então, vou vir aqui na Label. E aqui na propriedade de texto da Label, eu vou colocar o nosso ícone novo, ponto, texto. E agora sim, tudo aquilo que eu inseri no texto, ele também vai assumir no texto. Para não esquecer, pessoal, vou vir aqui no nosso círculo de novo, vou copiar este código e vou fazer a mesma coisa na borda dele, tá? Ó, aqui na propriedade de borda, que vai ser aqui em cima, o border color, vou colocar a mesma propriedade. Só que eu não vou remover esse branco. Então, no lugar do color transparente, eu vou deixar o RGB do branco, tá bom? No nosso imagem agora, nós vamos colocar a nossa imagem dinâmica. A diferença é que eu não quero que essa cor seja fixa, tá? Essa cor aqui eu quero que nós possamos ali alterar também dinamicamente. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui no nosso ícone novo, novamente, tá? E vou colocar mais uma propriedade de cor. Então eu vou colocar aqui, ó, cor ícone. E agora sim, ó, para não esquecer, tipo de dados vai ser do tipo cor. Criou para nós aqui, ó. E agora lá na nossa imagem, eu vou vir aqui na parte de cor, onde está esse igual, e vou colocar aqui cor, né? Então, basicamente eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar isso aqui tudo, tá? E vou colocar ícone novo. Ícone, né? Primeiro vai ser o nosso ícone novo. Ponto. A imagem. Então, nós já temos aqui a nossa imagem. E concatenado com a nossa imagem, ou seja, eu vou usar o e comercial para concatenar com a nossa imagem, eu quero o ícone novo, ponto, cor da imagem. Cor do ícone, né, na verdade. A cor do ícone. E aí ele está falando aqui que espera um texto, né? Ele espera que seja um texto. Então eu vou vir aqui no ícone novo. Vou clicar no ícone novo. E aqui na cor do ícone eu vou alterar ela para o tipo texto. Então vou colocar aqui, ó, do tipo texto. E aí sim, então agora ele aceita, ó, tá? E nessa parte aqui, o nosso ícone basicamente já estaria pronto, ó. Ele já praticamente estaria pronto. Só que ele não tem nada aqui. Por que ele não tem nada aqui? Porque nós criamos as propriedades dinâmicas. Então, se eu vier aqui agora no nosso ícone novo e tirar a cor do preenchimento, deixar ele transparente, nós não enxergamos ele aqui, mas ele está aqui, tá? Ó. Eu vou voltar aqui em telas. E aqui eu vou criar até uma tela nova. Tá? Vou colocar aqui uma tela nova para fazermos na tela nova. Tá? Aqui na tela nova eu vou mudar o fundo dela, vou deixar o preenchimento dela escuro para ficar mais visível para vocês. Tá? Vou até dar um zoom aqui. E aqui na parte de inserir, pode ser por aqui, tá, pessoal? Nós temos personalizado. E no personalizado nós temos aqui, olha que bacana, o nosso ícone novo. Então vou inserir o ícone novo. Ele já trouxe para cá o que seria o nosso botão. Olha que legal. E aqui nós temos algumas propriedades. Olha que bacana aqui do lado direito. Ó. Nós já temos algumas propriedades, como a imagem, o texto, a cor do botão, o ícone. Então eu posso vir aqui, por exemplo, ó, mudar a cor do botão. Quando clicado ele fique laranja. Então se eu clico agora, ó, olha o que acontece. Olha que bacana. Ele ficou laranja. No texto, eu poderia colocar aqui, por exemplo, que esse botão seria do comercial. Então, vou escrever aqui no texto, ó. Reparem, opa, estou na imagem, né? Perdão. Reparem que eu estou aqui no texto, na parte de texto. Eu vou escrever aqui dentro, ó, comercial. E ele trouxe para nós aqui, comercial. E na parte de imagem, o que eu faço aqui na parte de imagem? Eu posso vir aqui, selecionar um ícone, vamos pegar aqui um ícone, pegar essa maleta,
Eu venho aqui e seleciono esse ícone, só que eu não vou pegar o Current Color, porque a cor nós vamos colocar dinamicamente. Então vou selecionar até o igual, e na nossa imagem eu vou colar este valor. Ele não apareceu porque nós não demos a cor para ele, então aqui na parte de cor do ícone, eu posso colocar aqui, por exemplo, FF e automaticamente o nosso ícone assume aquela cor. Olha que legal. Olha quanta coisa bacana vocês conseguem fazer com isso aqui. Muito legal, né? Feito isso, pessoal, poderia simplesmente pegar aqui, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V e assim por diante, e vir apenas trocando. Ó, posso vir apenas trocando o nosso ícone e os nossos textos. Ctrl C, Ctrl V, trocou. Posso colocar aqui, sei lá, gestão, enfim, né? Tô colocando aleatório aqui, tá, pessoal? Vocês poderiam fazer aí algo muito legal na aplicação de vocês, ó. Opa, peguei quase tudo aqui, a tela inteira. Ctrl C, posso vir aqui, Ctrl V. Acabei pegando aqui, faltou o igual. E olha que legal. Vou pegar só mais um e vou mostrar uma coisa bem legal para vocês agora. O porquê é legal essa parte dinâmica aqui, tá? Ó, vou colocar mais esse aqui. Ctrl V. E olha que legal essa parte dele ser dinâmico, tá? Vamos supor que agora eu não quero mais que o nosso ícone seja branco. Eu quero que o nosso ícone agora seja um azul. Eu posso vir aqui, ó, vou clicar nessa cor. Vou vir aqui no hexa dele, ó. Tá vendo que ele tem um hexa? Vou pegar esse hexa, vou copiar. Acabei clicando aqui na cor do botão, deixa eu voltar ele para laranjinha, ó. Copiei o hexa. Se eu vier aqui colar o hexa, olha o que vai acontecer. O nosso ícone ficou azul. Então eu poderia, por exemplo, selecionar todos os nossos ícones aqui, ó, de uma única vez. Vir aqui na cor do ícone, ó, e colar o nosso hexa azul. Legal, né? Poderia criar também a cor pro texto aqui, tá, pessoal? Nós não criamos, mas o importante é que vocês aprendam um conceito, e aí, tendo o conceito, vocês podem brincar à vontade, fazer bastante coisa legal, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham absorvido mais esse conhecimento. Espero que isso ajude aí na aplicação de vocês, que vocês consigam ter bastante ideias legais para modernizar e deixar a aplicação de vocês cada vez mais legal. Não se esqueça, chegou até aqui, né? Se merece aquele like, senta o dedo aí, compartilha, envia para os amigos, comenta o que você achou, tá bom? Ajude o canal aí a crescer organicamente. Um forte abraço, eu vejo vocês no próximo vídeo.